Você conhece a perspectiva pentecostal sobre missões? Esse é o tema de hoje do nosso programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e depois nós vamos tirando as lições do texto de acordo com as explicações. Eu sou o pastor Mário Luna, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no canal, nesse programa. Ou se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aí hoje com a exposição bíblica no livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 8, e depois o versículo 14 a 18, com um tema: uma perspectiva pentecostal de missões. Vamos ler o texto nesse momento, só que eu só vou ler os primeiros 4 versículos e no decorrer do programa eu vou explicar o texto como um todo. Vamos lá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa oração é uma oração para darmos início ao programa. Não é aquela oração que eu apresento as causas. Pessoas têm pedido aqui oração, eu tenho colocado essas causas na mão do Senhor, como eu também preciso de oração. A minha menina princesa, minha esposa Ângela, amanhã Luna está aqui. A minha sogrinha mãe também, Rosemary, também precisa pela saúde dela, para que Deus dê saúde, para que Deus dê força, graça, tá? Então eu peço oração também pela vida da minha sogrinha mãe. Esse vídeo está sendo gravado aí no dia 6 de outubro de 2023 e ele vai ao ar, ele está sendo gravado com uma antecedência boa, ele vai ao ar no dia 10 de outubro de 2023. Eu gosto de falar as datas porque às vezes você vai assistir isso muito tempo depois, então eu gosto sempre de falar as datas que está sendo gravado e quando vai ao ar aqui no canal, tá bom? Então vamos fazer essa oração? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te agradecer, ó Deus querido, por essa oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa, Senhor. Eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também, Senhor querido, compreender e juntos possamos colocar em prática, porque a intenção de aprender as Escrituras é colocar em prática, é praticar, para que possamos, através disso, o Teu Espírito Santo nos proporcionar um crescimento espiritual. Tira os impedimentos, Senhor, as barreiras, Pai, as distrações, para que possa haver um programa, Senhor querido, edificante. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Você já conhece aí o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe aí de participar do projeto Mais 3 Inscritos do canal. É importante, tem sido bênção para você? Então fale para outras pessoas, nós estamos aí dentro de um propósito até o final de 2023, nesse caso, até o mês aí de dezembro, 31 de dezembro de 2023, chegarmos, se assim o Senhor nos permitir, porque nós não temos como fazer isso de nós mesmos, mas se o Senhor nos permitir, chegar até os 40 mil inscritos. Nós estamos aqui com 36.515 na gravação desse vídeo que eu disse que vai ao ar no dia 10 de outubro de 2023. Então eu creio que nós temos quase aí, colocando aí 60, 70, 80 dias, quem sabe em 80 dias nós conseguimos 3.500 inscritos. Você faz parte desse projeto. Então, vamos divulgar o canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e eu tenho certeza que o Senhor poderá nos ajudar. Não é uma questão de números, é uma questão de vidas alcançadas, tá? Vamos para a nossa introdução? Como pentecostais, compreendemos que nossa motivação
para cumprir nossa missão como igreja vem do Espírito Santo. Isso é verdade? Sim, com certeza. Somos batizados com ele, recebendo assim revestimento de poder para proclamar as boas novas de salvação na unção do Espírito Santo. Nessa exposição bíblica, vamos aprender sobre o derramamento do Espírito Santo e o exemplo de Pedro evangelizando no poder do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, definindo o pentecostalismo, porque no início nós falamos aqui sobre a perspectiva pentecostal de missões. Então é justo que venho explicar aqui para vocês o que é pentecostalismo. Quem é o pentecostal? O pentecostalismo clássico refere-se às igrejas pentecostais que se separaram das igrejas históricas do protestantismo no início do século passado. É bom botar pentecostalismo clássico porque existem pessoas que se denominam, denominações que se denominam pentecostais, mas que não estão assim classificadas dentro do pentecostalismo clássico, tá? A questão que ocasionou a ruptura, a separação das igrejas pentecostais das igrejas históricas. Aí talvez você fale assim, mas quem seria igrejas históricas? Denominações como presbiteriana, como algumas batistas e assim por diante, tá? Só para você entender. A questão que ocasionou a ruptura foi a crença de que o evento no dia de Pentecoste, mencionado em Atos 2:4, refere-se a uma experiência disponível para os cristãos de todas as eras. Acredita-se que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal de falar em outras línguas, conforme o espírito da expressão vocal. Então, o que acontece? As igrejas históricas, elas entendem que o batismo com o Espírito Santo foi só para a igreja primitiva, para o início da igreja, e não para os nossos dias. Só que nós entendemos que não. O batismo continua valendo para os nossos dias, sim. Então, eles entendem que não, nós entendemos que sim, e vamos ver no decorrer dessa exposição bíblica o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo. Mas, desde já, eu quero informar a vocês que mesmo que alguém não seja batizado com o Espírito Santo, isso não impossibilita essa pessoa de fazer a obra do Senhor, de evangelizar, não impossibilita. Porém, ele não vai ter ali alguns benefícios, né? Algumas coisas, algumas virtudes que o próprio Espírito Santo concede para que a obra seja feita de uma forma assim mais relevante, né? Então entenda isso, mas isso não impede a pessoa, tá, de realizar a obra. E até porque quem batiza é o Senhor Jesus que batiza com seu Espírito. Então nós não temos poder de batizar ninguém, nós buscamos o batismo. Vamos lá? Não fique triste, continue buscando. 2. Cumprimento da promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que significa o termo Pentecoste, nesse caso aqui, desse texto? Tá? Lembra que o Entende Tu Que Leis eu leio o texto, eu explico o texto e eu vou tirando as lições. Então vamos lá. O que significa o termo Pentecoste? O termo Pentecoste é de origem grega, referindo-se a 50 dias. Isso significa Pentecoste. A festa de Pentecoste ocorria 50 dias após a festa da Páscoa. Aqui somos informados em que momento se cumpriu a promessa feita em Joel. O escritor Lucas faz questão de dizer, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, 50 dias após a festa da Páscoa, o Espírito Santo desceu. Tá? Joel 2, 28 e 29 diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os seus servos e sobre suas servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Então é cumprimento de promessa no Antigo Testamento, tá? Jesus primeiro havia dito aos seus discípulos que quando ele voltasse ao céu, enviaria outro Consolador. Isso se cumpriu aqui no dia de Pentecoste. Olha o que Jesus havia dito em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. Aí depois que Jesus, antes de Jesus ter morrido e ressuscitado, ele havia falado isso com seus discípulos no sermão da despedida, no sermão do cenáculo, tá? Aí agora, depois de ressuscitar, Jesus orientou seus discípulos para que eles
para começar a realizar seu ministério, precisavam aguardar a promessa do Pai. Olha o que diz Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aonde foi feita a promessa? Principalmente em Joel. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, eles estavam o quê? Todos o quê? Reunidos. Está aqui escrito, o texto deixa bem claro, tá? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles haviam obedecido o que Jesus tinha dito. Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nem todos que estavam ali, que ouviram Jesus falar, permaneceram, mas houve quem permaneceu e obedeceu. Devemos entender que as promessas de Deus têm dia e hora para se cumprir. Então aqui eu estou fazendo uma aplicação, tá? Nossa parte é obedecer o que ele nos manda, como fizeram os que aguardavam a promessa. Estavam todos reunidos num único lugar. O nosso grande problema é querer que Deus cumpra coisas em nossas vidas sem nós cumprirmos a nossa parte na aliança com ele. Deus faz uma aliança com seu povo. O seu povo tem direitos que Deus concede, não direitos por seus méritos, mas através do que Jesus fez. Mas também o seu povo tem deveres. E às vezes eu quero de Deus algo sem que eu esteja enquadrado naquilo que Deus requer de mim. Então que eu e você venhamos obedecer ao Senhor para que o Senhor possa fazer, segundo a sua vontade, dentro do seu tempo e do jeito que ele quiser, aquilo que ele tem para as nossas vidas. 3. Os sinais visíveis da promessa. Teve sinais visíveis? Sim. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aqueles que estão reunidos, preste atenção, presenciam que algo sobrenatural estava acontecendo, pois o som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles confirmam a descida do Espírito Santo. Como é que vai se saber que o Espírito Santo havia sido derramado se não houvesse uma demonstração para isso? Então, o próprio Deus fez com que eles pudessem ver sinais visíveis dessa descida, desse derramamento do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo. Esses dois sinais só aconteceram na chegada do Espírito Santo. Por quê? Na chegada. Preste atenção. Mas não se repetem mais, pois a chegada de alguém só é anunciada uma vez, já que o Espírito Santo veio para ficar, como Jesus mesmo disse. Jesus disse, eu enviarei outro Consolador. Então, às vezes, há aqueles que dizem assim, se o batismo com o Espírito Santo fosse para os nossos dias, por que nós não ouvimos mais um som como de um vento veemente? E por que também não vemos línguas repartidas como de fogo? Porque isso servia para anunciar a chegada. Chegou, não precisa mais anunciar. Ninguém vai ficar anunciando várias vezes a chegada de alguém. Chegou, acabou. Então a chegada foi demonstrada através desses dois sinais. Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal na aba Comunidade. Se você não sabe ir para a aba Comunidade, basta que você desça aqui na descrição do vídeo e tem aí para você aí um link chamado aba Comunidade. Você vai clicar nele, você vai para a aba Comunidade e lá na aba Comunidade você vai rolar a tela, porque são várias postagens. Você às vezes vai estar em contato com essa mensagem depois que muitas outras postagens. De repente você está vendo essa mensagem um mês depois de postado, 2 meses, 5 meses, 1 ano. Então vai começar a ficar um pouco mais complicado você achar o PDF, porque ele está na aba Comunidade. Porém, você tem uma alternativa que é se inscrever no meu canal no Telegram para que você possa baixar por lá. Por quê? Porque a partir de 2024 eu não vou postar mais nada na aba Comunidade. Aí tudo vai estar no meu canal no Telegram. Então é importante que você assine, participe do meu canal no Telegram para que você tenha acesso ao conteúdo aqui do canal. Então preste atenção nessa informação, porque essa informação é importante para você.
Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então você vai vendo aí, ó, já tô aqui dentro do Telegram. São várias postagens que estão aqui, tá? E aqui fica mais fácil, por quê? Porque se você vir aqui nessa lupinha e você clicar nela e escrever o nome que você quer, por exemplo, o nome hoje do Entendes Tu que Lês, né? A perspectiva pentecostal das missões, né? Uma perspectiva pentecostal. Se você escrever, vai aparecer para você com muito mais facilidade que você está procurando. Então você vai vir aqui, vai procurar o que você quer, e aí tá vendo aqui o link? Assim como na aba comunidade, você clica no link para ir para o meu site e descer a página, eu vou mostrar para você como vai ser feito aqui. Você clicou aqui, a partir do momento que você clicou aqui, ó, você já está dentro do meu site. Uma vez que a página carregou, você vai descer, tá? Vai descendo aí, tem aí o vídeo do próprio Entende Tu que Lês, tem vídeos de recomendação, você vai descendo, tem alguns cursos recomendados por mim, você pode, se quiser, clicar em alguma imagem dessa para fazer esses cursos que são recomendados, e aqui embaixo está aqui, ó, arquivo para download desse Entende Tu que Lês. Está aqui, ó, esse botãozinho azul. Clica aqui para baixar. Então, vindo através da aba comunidade ou vindo pelo Telegram, você tem que seguir esse passo aqui, descer a página até chegar aqui e clicar. Então é muito fácil, não deixe de baixar aí gratuitamente, tá bom? Mas venha fazer parte do meu canal no Telegram. Pastor, onde está o link para mim fazer parte do canal no Telegram? Na descrição. O primeiro link na descrição é o link do canal no Telegram. Venha fazer parte do canal no Telegram, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí à nossa exposição. 4. O batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Eles não falaram o que eles queriam, é o Espírito que concedia o que eles estavam falando. Encontramos no Novo Testamento a frase cheios do Espírito Santo. É importante fazer essa definição aqui para vocês. Preste atenção. Com dois sentidos diferentes. Pastor, então eu vou ler na Bíblia, no Novo Testamento, cheios do Espírito Santo pode significar duas coisas diferentes? Sim, preste atenção. Com dois sentidos diferentes em relação à manifestação do Espírito Santo. Nesse texto lido e no livro de Atos como um todo, significa batismo com o Espírito Santo. Então, quando Lucas fala cheios do Espírito Santo no livro de Atos, ele está falando, na sua maior parte, de batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Porém, Paulo, na carta aos Efésios, usa essa mesma frase para falar de mudança de caráter, santificação, que é obtido por meio do fruto do Espírito Santo. Está lá em Efésios 5,18. Olha o que Paulo diz. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E encher do Espírito aqui é deixar o Espírito te controlar, é deixar o Espírito te guiar, é deixar o Espírito te conduzir. Então isso fala de santificação. É claro que precisamos ter uma vida cheia do Espírito no sentido de batismo também, que tem a ver com poder para realizar a missão. Mas precisamos também ser guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Isso é importantíssimo. Como podemos perceber pelo texto, a evidência de alguém ter sido batizado com o Espírito Santo é o quê? Falar em outras línguas. E começar a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Tá aí, claramente, tá? 5. As línguas estranhas. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então tá. Os judeus varões religiosos de todas as nações que estavam habitando em Jerusalém naquela época eram os judeus da diáspora. O que é diáspora? A palavra grega para dispersão. O que é isso? As famílias tinham sido removidas de Jerusalém e forçadas a viver em outras nações, mas tinham retornado para viver em Jerusalém. Então o que nós entendemos aqui? Esse povo saiu de Jerusalém em algum momento, depois eles voltaram. Essa é uma possibilidade, mas existe uma segunda possibilidade aqui também. Existe também a possibilidade de ter tido judeus devotos de fora da Palestina, moravam fora daquele lugar,
que se reuniram para esta festa judaica. Então existem duas possibilidades. Eles moravam lá, foram tirados de lá, mas voltaram a morar lá depois de um tempo. Ou eram judeus, alguns judeus que moravam fora, mas vieram para a festa, tá? Essas pessoas tinham nascido e sido criadas em outras nações, de modo que entre eles se falavam muitas línguas. Então eles não falavam apenas a língua local, eles falavam outras línguas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que isso quer dizer? Tal evento não poderia deixar de atrair atenção, e uma multidão deve ter se reunido rapidamente. Para nós pentecostais clássicos, de forma geral, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas, já disse isso. Existem pentecostais que não concordam com isso. Por isso, esse assunto também é debatido em nosso meio pentecostal. Então, existem pentecostais que acham não, que o Espírito Santo pode batizar e a pessoa não vai falar em línguas. Não vai ter essa evidência. Mas como é que vamos saber que foram batizados? Então, nós concordamos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E entendemos que uma coisa é batismo com o Espírito Santo para revestimento de poder para cumprir a missão, o ID. Outra coisa é o Espírito Santo morar dentro de nós no momento que aceitamos Jesus. Isso todo cristão tem. O Espírito Santo morando dentro dele. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder à parte. Não é o Espírito Santo morando dentro da pessoa. Todo cristão que realmente houve uma conversão na vida dele, o Espírito Santo mora dentro dele. Agora, o revestimento de poder é uma coisa que nós devemos primeiro crer. E é por isso que algumas igrejas não recebem, porque elas não creem. Elas acham que não é para os nossos dias. E também buscar. Então eu preciso crer, mas eu também preciso buscar nesse caso. Glossolalia fala de línguas ininteligíveis, desculpe. Enquanto xenolalia fala de línguas terrenas. O que é glossolalia? São línguas que nós não compreendemos. O que é xenolalia? É uma forma de descrever, tá? Só para conceituarmos, tá? O que é xenolalia? Línguas terrenas. No Pentecoste ocorreu glossolalia, línguas ininteligíveis, mas também a xenolalia, pois os ouviram falar em suas próprias línguas, nesse caso. Há relatos de xenolalia na história onde pessoas receberam sobrenaturalmente um idioma que desconheciam, inglês, francês e etc., para realizar a obra de Deus sem nunca terem estudado tal idioma. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Tem pessoas até que podem não acreditar que isso acontece, mas na história há relatos sobre isso. A pessoa viajou para os Estados Unidos, não sabia falar inglês e em determinado momento o Espírito Santo deu o inglês para essa pessoa e ela começou a falar fluentemente inglês e pôde evangelizar, fazer a obra que havia sido enviada ali para aquele lugar para realizar. O francês também há relatos na história que a pessoa recebeu o francês e falava, o idioma francês e falava fluentemente francês. Deus pode fazer isso? Pode, mas são casos específicos. O batismo com o Espírito Santo não é isso, não tem a ver com essa questão, apesar que no início eles pensavam isso. Preste atenção, ó. No início do pentecostalismo, pensava-se que as línguas faladas eram idiomas humanos para que pudesse evangelizar o mundo, mas com o tempo percebeu-se que eram línguas ininteligíveis, compreendidas apenas por alguém com o dom de interpretação de línguas. Então, para haver compreensão, precisa que haja o dom de interpretação de línguas, nesse caso. Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles ficaram com dúvida. Eles não nasceram aqui, eles não sabem falar essa língua. Como é que eles estão falando essa língua aqui do local? O povo não tinha ideia para que serviu o milagre. Eles apenas perceberam que os judeus que falavam outro idioma, no Pentecoste, estavam, de repente, falando a língua de sua origem.
Isso foi algo espantoso, já que esses judeus haviam sido criados em lugares diferentes e não deveriam saber como falar aquela língua. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, por exemplo, ela tá no Brasil, tá? E aí, de repente, nasce criança, né? E é levada para outro país e essa criança aprende a falar a língua daquele país. Vamos dizer que ela aprendeu a falar o idioma inglês, né? Nesse caso, ela fala inglês, ela não fala, né, em português. E aí ela vem para o Brasil e aí está acontecendo lá o evento, vamos ilustrar como o Pentecoste, está acontecendo e de repente ela começa a falar em português. Como assim? Ela nunca falou em português. Então é só para ilustrar o que havia acontecido nesse caso, tá? Por isso eles estavam surpresos. 6. Pedro, na unção do Espírito Santo, se levanta. Aí nós vamos agora explicar dos versículos 14 em diante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Lembra daquele Pedro que negou, que recuou, que muitas vezes respondia as perguntas sim, mas esse Pedro agora está transformado através do poder do Espírito Santo, tá? E ele se levanta. Pedro, o primeiro discípulo a reconhecer a verdade sobre Jesus, Mateus 16, 13 a 19, tu és, né, o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi também o primeiro a dar testemunho do Senhor. Pedro pregou um sermão para os varões judeus e para todos os que habitavam em Jerusalém, os quais julgaram o episódio inteiro como resultado do consumo de muito vinho. Quem estava no local achou que aquele povo estava embriagado. Pedro vai dizer, não é nada disso, tá? O Pedro que até mesmo havia negado a Jesus, agora cheio do Espírito Santo, não pode se conter, mas anuncia as grandes maravilhas do Senhor. 7. Pedro, na unção do Espírito Santo, explica o que está acontecendo. Tá vendo? Pedro está explicando. Eu leio o texto, eu explico o texto, eu aplico o texto. Então Pedro está explicando, Pedro está pregando e dentro da sua pregação, que é uma pregação expositiva, como eu faço aqui, ele está explicando. Não é embriaguez. Olha o versículo 15. Esses homens não estão embriagados. Ele está explicando. Como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia? O apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se dirige à multidão. Tendo ouvido os escárnios que as pessoas faziam dos discípulos, ele responde à pergunta: que quer isto dizer? Porque eles fizeram essa pergunta no versículo 12. Com grande autoridade profética, eles diziam que os discípulos estavam bêbados. Então Pedro argumenta que são 9 horas da manhã. Para os judeus, que era um horário de oração, dificilmente os judeus faziam o de jejum antes das 10 horas da manhã. Então os judeus não iam ingerir nada antes das 10 horas da manhã, porque 9 horas da manhã era a hora de oração. Então eles estavam habituados a orar naquele horário. Então eles não iam beber primeiro para depois orar. Isso é óbvio que não aconteceria. Isso sem levar em conta que em datas festivas podiam prolongar o jejum até as 18 horas. Então não era embriaguez. Esses discípulos foram cheios do Espírito Santo. E é isso que Pedro está explicando. É cumprimento da promessa de Deus. Segunda coisa que Pedro explica. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora Pedro conecta o que está acontecendo no dia de Pentecostes com o que disse o profeta Joel. Então, para fazer isso, Pedro precisa conhecer as Escrituras. Como é que nós vamos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, se não conhecermos a palavra de Deus? Pedro conhecia, porque como é que Pedro vai explicar uma coisa se ele não conhece? Então, se você tem desejo de falar da palavra de Deus, ou pregar, e se você sabe que realmente Deus te chamou para o ministério da palavra, pregar mesmo, ser um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, ou até mesmo estar ensinando, Deus te chamou para o ministério de ensino, você precisa conhecer as Escrituras. Sem conhecimento das Escrituras é impossível, porque Pedro agora precisa conhecer para explicar o que está acontecendo.
Entenda isso, é cumprimento de promessa. Agora Pedro conecta o que está acontecendo ao dia de Pentecostes. Dessa forma é provado que a acusação de embriaguez é falsa. Pedro não explica os acontecimentos com o que ele acha. Isso é importante. Se você estuda as Escrituras, você vai explicar as Escrituras. Mas se você não estuda as Escrituras, você vai falar sempre o que você acha, não o que a Bíblia diz. Mas através das Escrituras, ele explica através das Escrituras. Ele se remete às Escrituras. O Espírito Santo não trabalha através das nossas palavras, e sim das Escrituras. Então, Deus não tem compromisso com as minhas palavras que não tem base bíblica. Deus tem compromisso com as palavras que ele inspirou os escritores a escrever. Então, se você quer ver Deus operar, você precisa viver essa palavra, estudar essa palavra, praticar essa palavra. E se você prega ou se você ensina, aí sim, falar dessa palavra com base naquilo que está escrito e não no que você pensa ou acha. Pedro tinha ali certeza do que estava falando e por isso ele fala com autoridade, com unção. Ele tinha uma vida com Deus, mas ele está falando da palavra. Então ele fala com a autoridade da palavra de Deus. Aqueles que foram chamados por Deus para pregar e ensinar não podem transmitir suas ideias e sim ler, explicar e aplicar o que a Bíblia diz. É simples assim. E é justamente por isso que eu queria avisar você. Como eu disse, esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de outubro de 2023 e ele vai ao ar no dia 10 de outubro de 2023, que existe aí um lançamento de um curso que está aí para vir, que está chegando o lançamento. Atenção, está chegando o lançamento do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Esse curso vai ajudar você. Ele não é um curso para poder ensinar você a pregar. Isso é uma proposta mais para frente que eu vou trazer sim um curso mais completo em relação a isso. Mas ele já vai te ajudar bastante na compreensão, né, de como compreender as escrituras, tá? Vamos lá ver o que vai ter nesse curso de uma forma bem resumida, bem panorâmica. Módulo 1, apresentação do curso. O professor, como funciona o curso, o objetivo, por que devo fazer um curso para compreender a Bíblia corretamente? Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. A origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, explorando por que estudar a Bíblia. Motivo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. A disposição quando vamos estudar a palavra de Deus. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. O que eu ganho estudando a Bíblia? Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Eu preciso entender, né, etapas como inspeção, inspecionar o texto, ter uma ideia do texto como um todo. Tá? Eu preciso também da parte da interpretação. Eu preciso também da parte da correlação. O que eu entendi, né? Eu tive um entendimento daquele texto, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que eu entendi está associado, ele se encaixa no que a Bíblia fala sobre o que eu acabei de entender e a aplicação. Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. E aí vamos lá. Primeiro método, estudo bíblico das 3 perguntas. Método 2, estudo bíblico sintético. 3, estudo bíblico analítico. O sintético é um resumo, é um panorama. É algo mais ou menos como eu estou fazendo aqui nesse momento, falando desse lançamento, tá? Estudo bíblico analítico é algo mais detalhado, como eu faço aqui no Entendes Tu Que Lês, explicando o texto ponto a ponto, como eu faço na aula, né, nesse caso, da escola dominical. A escola dominical aqui no programa EBD comentada online. Então, por quê? Porque eu explico a revista de ponto a ponto, ou seja, completa, é uma exposição, é uma aula expositiva, então eu estou dentro dessa questão aí analítica. Método 4, estudo bíblico tópico temático. A revista em si trabalha dentro disso, da estrutura. A revista da escola dominical, ela traz um tema para estudarmos. Método 5, estudo bíblico biográfico, sobre a vida de uma pessoa, de um personagem. Método 6, estudo bíblico doutrinário, uma doutrina, justificação, santificação, regeneração e assim por diante. Método 7, estudo bíblico devocional, estudando para a minha vida. Sempre que eu estudar, é para eu praticar, mas esse estudo aqui vai dar aí uma ênfase melhor nisso, tá? Haverá uma definição de cada método,
para que você possa escolher aquele que melhor atenda ao propósito do seu estudo. É você que vai ver qual é o melhor, nesse caso, para você. Bem como passo a passo como realizá-lo. Não vou só definir, eu vou mostrar como fazer, tá? Isso é importante. Módulo 9, considerações finais e... atenção, lançamento previsto para o dia 4 de novembro de 2023. Pastor, como é que eu posso participar desse curso, adquirir esse curso? Tem aqui na descrição do vídeo, lá na parte da descrição, você vai descendo, tem um link do grupo do WhatsApp para aguardar o lançamento. Se você estiver participando desse grupo no lançamento, que está previsto para o dia 4 de novembro de 2023, não depois, estou dizendo no lançamento, você poderá aí ter um desconto especial de lançamento do curso. Então, aproveite, faça parte do grupo do WhatsApp para poder receber aí o link na hora que o curso for lançado, tá bom? Que Deus possa abençoar e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vamos prosseguir aqui? Versículo 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Pedro está citando Joel. Ele tem conhecimento da Escritura. O apóstolo Pedro conhecia a Escritura, por isso faz uso delas. O Espírito Santo usa Pedro para explicar o texto de Joel. No Antigo Testamento, a expressão últimos dias se refere à vinda do Messias, Isaías 2:2, Miqueias 4:1. No Novo Testamento, esses últimos dias são iniciados pela vinda de Cristo. E o derramamento poderoso dos sinais do Espírito Santo assinala que a era messiânica já chegou. Então, a era messiânica, esses últimos dias já estão acontecendo, tá? Os últimos dias cercam o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Entenda isso. Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, mas ele disse que vai voltar. Então, entre a primeira vinda e a sua volta, esse é os últimos dias, tá? Nós estamos vivendo esses últimos dias. É importante entender isso aqui. Para nós que acreditamos na sua segunda vinda em duas etapas, nós acreditamos em duas etapas a segunda vinda. Tem quem acredite apenas em uma, nós acreditamos em duas. Primeiro de forma invisível no arrebatamento da igreja e depois no final da tribulação para implantar o milênio, quando ele vem socorrer Israel, significa que ainda estamos vivendo esses últimos dias. Jesus ainda não voltou. É como se Pedro estivesse dizendo que a partir de agora, daquele momento ali, essa manifestação estava disponível para a igreja. Qual manifestação? O batismo com o Espírito Santo e tudo aquilo que o Espírito Santo tem para dar a nível de dons espirituais, de acordo com a vontade dele, não a nossa. A descida do Espírito Santo já aconteceu, tá? Essa manifestação estava disponível para a igreja que crê, lembra que eu falei que tem que crer e buscar o batismo com o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo já aconteceu conforme Atos 2, do 1 ao 13. E Jesus continua ainda batizando com o Espírito Santo, pois o uso do plural em últimos dias indica que o derramamento do Espírito abrange mais do que apenas um dia. E é importante não confundirmos o derramamento com a descida, porque o derramamento está falando sobre batismo com o Espírito Santo. A descida aconteceu só ali no dia de Pentecostes. Agora, esse derramamento, ou seja, o batismo, ele acontece até Cristo voltar. Entenda isso, tá bom? Agora, os ouvintes deveriam reconhecer o evento que tinha acabado de assistir como a obra do Espírito. Isso era para todos os tipos de pessoas, judeus e gentios, ricos e pobres, e não somente para reis, sacerdotes e profetas, como era visto no Antigo Testamento, onde havia a manifestação do Espírito Santo. Não era o batismo, mas era uma manifestação. Segundo o comentário de aplicação pessoal da CPAD, a atividade de profetizar, descrita no texto, mencionada por Pedro, provavelmente não seja apenas a predição do futuro, falar de algo que viria a acontecer, mas também a declaração da natureza e da vontade de Deus. Ou seja, expor a palavra também. As visões e os sonhos eram meios comuns de Deus utilizava para se revelar a todas as pessoas. A questão era que a compreensão dessas visões e desses sonhos seria um produto do Espírito. Eu só poderia entender quando era revelação, quando era uma visão, só através de alguém sendo usado. Como é o caso
né? No tempo que Daniel está lá na Babilônia, Nabucodonosor teve sonho e ele não sabia a interpretação. O rei do Egito teve um sonho e ele não sabia a interpretação. Então Deus usa quem? José. Deus usa quem? Daniel. É isso, tá? É claro que isso não quer dizer que todos os sonhos, mesmo para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, sejam um modo de Deus se revelar. E aqui é um problema. Tem gente que tem assim, parece que vive até de uma forma supersticiosa. Qualquer coisa que sonha, ele quer uma interpretação. Quem foi que disse que todos os sonhos que temos é revelação? Ah, mas não tem mais nem menos. Nós temos uma coisa, quando você vai estudar um pouquinho sobre a mente humana, uma coisa chamada subconsciente. Você não controla seu subconsciente. E é uma coisa interessante, porque o subconsciente, ele traz para o consciente algo do nada. E você fala assim, mas eu não dormi pensando nisso. Mas o subconsciente pode trazer para o seu consciente algo do nada, sem que você planeje. E você não tem nenhum controle sobre isso. Você pode começar a pensar uma coisa e tentar deixar de pensar aquilo. Isso você pode fazer. Mas você não tem como trazer algo que está no seu subconsciente à tona por sua vontade. Ele vem só. Entendeu? Então isso é uma coisa que tem a ver com a nossa estrutura. Então nem sempre um sonho que você tem, ainda que você não estava pensando naquilo, quer dizer que só porque não estava pensando naquilo é uma revelação? Não, senhor. Não, senhora. Precisa ter muito cuidado para ter certeza que Deus está falando ali na sua vida por meio de sonho, tá? A igreja existe nos últimos dias, entre os dois acontecimentos, o derramamento do Espírito e o retorno de Cristo. Então, o Espírito foi derramado, tá? Vou colocar aqui para você entender. O Espírito foi derramado e aqui Jesus volta. Então, nós estamos aqui nesse meio, tá? Porque ele ainda não voltou. 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Coisa maravilhosa, né? No Pentecoste, o Espírito Santo foi disponibilizado para o mundo inteiro. Para homens, mulheres, proprietários de escravos, judeus e gentios. Todos podem receber o Espírito Santo, mas precisa crer e buscar. E é claro, precisa primeiro ter aceitado Jesus. Esta era uma ideia revolucionária para os judeus do século I. O Pentecoste estava destinado a ser uma indicação clara aos judeus e aos gentios, igualmente, de que a era messiânica tinha chegado, o Messias tinha chegado. Então Jesus não veio apenas mais só para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. E Deus sabia disso. Isso se estende também para o não-judeu, que sou eu, que é você. Então, a palavra de Deus é pregada para nós. Nós aceitamos Jesus e, se buscarmos, podemos ser batizados com o Espírito Santo. Não temos controle de quando seremos, mas há promessa que está ali para podermos receber. Quando vai ser, como vai ser, não sabemos. Aí isso já não compete a nós. Bom, quem sabe você quer aí fazer uma arte digital para o evento da sua igreja, ter uma festividade de jovens, de irmãs, de varões, aniversário da igreja, ou até mesmo você é um profissional liberal e você deseja aí fazer uma arte para o evento da sua igreja. Preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então, eu estou aqui diante da Manhãs Artes Digitais no Instagram. Você vem aqui, ó, tem aqui inclusive o número de contato do WhatsApp.
Tem aqui as amostras de artes, você pode de repente ter gostado de uma dessas, já vai entrar em contato com ela falando de qual arte você gostou. Tem aqui agora também artes em forma animada, né? Tá aí, ó, em forma de um pequeno vídeo. Você também pode entrar em contato para poder fazer um orçamento, tá? Então tem esse tipo de arte agora também sendo feito. Inclusive ela foi convidada para fazer até uma dessas artes, ela mesma fazendo a chamada para o evento da igreja, né? Essa aí é a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, que é quem representa Manhãs Artes Digitais. Então você não pode deixar de entrar em contato e caso você queira fazer aí uma arte para o evento da sua igreja, né? Caso você queira fazer aí uma arte, você que é um profissional liberal, fique à vontade, entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, assim como outras pessoas já ficaram satisfeitos também. Vamos para a nossa conclusão, encerrando aqui hoje o nosso Entendes tu que lês? Aprendemos sobre o derramamento do Espírito Santo, vimos a vimos a intrépida atitude de Pedro ao pregar o evangelho na unção do Espírito Santo. O livro de Atos ilustra diversos exemplos de como o Espírito Santo orientou as missões na igreja primitiva. Portanto, não podemos de forma alguma negligenciar a importância da busca do batismo com o Espírito Santo, a fim de receber poder necessário para cumprir a missão que nos foi confiada como igreja. Agora é o momento de nos comprometermos com essa busca contínua pelo Espírito Santo e de permitir que ele nos capacite para compartilhar a mensagem do Evangelho com o mundo, seguindo o exemplo de Pedro e dos primeiros discípulos. Vamos juntos, como corpo de Cristo, buscar essa renovação espiritual e capacitação divina para impactar vidas e espalhar a luz de Cristo em um mundo de densas trevas. Então, nós estamos aqui dentro dessa conclusão, estamos sendo chamados a uma responsabilidade. Assim como Deus usou eles, Deus também quer nos usar. Mas precisamos do revestimento de poder. Então que venhamos buscar esse revestimento de poder, que venhamos buscar um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, para que Ele possa manifestar o seu poder através da nossa vida, não para nos apresentar, não para nos colocar em evidência, mas para que o nome dele seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Porque às vezes as pessoas querem poder de Deus, mas esse poder para benefício próprio. E Deus conhece a motivação dos corações. Então, busque com a motivação correta e Deus poderá usar a sua vida como um instrumento nas mãos dele. Mais uma vez aí, lembre-se do projeto. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe, tá, de fazer tudo isso. Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o like no vídeo? Às vezes você assiste o vídeo e vai embora sem dar o like. Dá o like. Ah, pastor, mas eu tô na TV. Entra aí no celular, não deixa de dar o like, não deixa de colocar um comentário. O que você achou desse programa de hoje, dessa exposição bíblica, do assunto? Qual a importância que você dá aí para o revestimento de poder? Fale algo aí nos comentários, não deixe de comentar não, tá? Nesse momento nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero mais uma vez aqui colocar na tela, né? As pessoas têm pedido e foi a pedido de pessoas que eu coloquei esses QR Codes que eles pediram, e eu sempre falo isso para demonstrar que nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Mas se alguém quer colaborar, quer contribuir, quer semear, aí fica a seu critério. Você não é obrigado, tem materiais gratuitos disponibilizados aqui no canal. Tem o canal no Telegram para você poder clicar, ir lá, baixar. Mas se você quer contribuir, isso ajuda. Tem necessidades? Tem. Eu sempre falo da cadeira. No momento eu estou gravando fora do meu local. Ainda estou gravando fora do meu local. Por isso você não está vendo a cadeira aqui, tá bem? Mas também tem a cadeira. Tem a questão do computador também, que já está ali bastante cansado. Mas tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Eu não estou aqui para impor ninguém a nada. Mas se você quiser, se o Espírito Santo tocar no teu coração, aí é com você e com Deus. Então tá aí, tá? Tá lá o número do meu telefone, que é o meu Pix. Tá aí também o QR Code 1, que você vai abrir a tela do seu banco, no seu celular,
para ler, e aí você coloca o valor que você quiser, ou você pode ler o QR Code 2 na câmera do seu celular, ir para o site do PagSeguro e lá você fazer o seu Pix, você fazer por boleto ou por cartão de crédito. Fica a seu critério, faça se o Senhor tocar no seu coração. Pastor, não tenho, não posso. Ei, contribua através de oração. Busca o Senhor, fale do canal para outras pessoas. Fique em paz, não tem nenhum problema, tá bom? A obra do Senhor continua sendo feita para a glória do nome dele. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero apresentar aí as causas nas mãos do Senhor. Eu ainda estou sem o meu caderno, mas simbolicamente eu estou apresentando ele aqui. Eu tenho certeza que o nosso Deus sabe de cada causa que está naquele caderno de oração que vocês têm pedido e nós continuamos orando. E eu espero em Deus que você também possa contar as vitórias que têm chegado até a sua vida. Eu espero em Deus sim que você conte essas vitórias, porque com certeza o nosso Deus será glorificado, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero apresentar em Tuas mãos a minha vida, mais uma vez. Eu te peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas. Eu te agradeço por mais um programa que está sendo realizado, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, como muitos também não estariam. Mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos poupou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos tirou do corredor, Pai querido, da condenação eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu nos possibilitou estar aqui. Eu quero apresentar em Tuas mãos neste momento, Senhor, cada causa, cada necessidade, cada problema que eu não tenho a solução, mas o Senhor tem. Essas pessoas que estão pedindo também não têm a solução, mas o Senhor tem. Quem sabe seja uma enfermidade, ó Deus querido, que não tem, Senhor, tido solução, mas o Senhor pode trazer a cura. Ó Deus, esse problema, Senhor querido, de coração, esse problema de pulmões, de fígado, de rins, ó Senhor, de circulação, doenças como diabetes, pressão alta. Deus, existe uma infinidade de enfermidades, Senhor. Mas o Senhor conhece todas elas e pode visitar essa pessoa que está tocando no local da enfermidade nesse momento, Senhor. Tu pode visitar com a cura. Essa pessoa que está aí apresentando essa peça de roupa, não como um sincretismo, não como algo, Senhor querido, que está fora da palavra, mas apenas de forma representativa. O Senhor tem como visitar essa pessoa que está lá, está sendo representada nesse momento. Ó Deus, quem sabe alguém está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Ó Deus, está tomando tantos remédios, Senhor, e até é necessário a medicação, mas essa pessoa precisa, Senhor, de cura, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu pode trazer a cura. Eu quero apresentar essa pessoa que está desempregada. Ó Deus, que ao ir buscar essa porta de emprego, colocar currículos, ó Deus querido, que ela seja chamada, que ela possa ser contratada, Senhor. Ó Senhor, essa causa na justiça, ó Deus, essa causa no INSS, essas negações que já foram dadas, mas o Senhor pode tocar, Senhor, e mudar, Senhor, esse decreto, Senhor. Tu pode mudar essa sentença, Senhor. Ó Deus, essas pessoas que precisam de libertação, estão no vício das drogas, no tráfico das drogas, na prostituição, na jogatina. Ó Deus, estão na mão de agiotas, são viciados, gastando dinheiro e depois, Senhor querido, descontroladamente vão buscar auxílio, Deus, e ficam presos ou presas na mão dessas pessoas, Deus. Tem misericórdia, Deus. Ó Senhor querido, abre o entendimento. Tantos cursos gratuitos na internet sobre planejamento financeiro, Senhor. Ó Deus, que essas pessoas também façam a sua parte. Porque o Senhor, Pai querido, dá essa possibilidade e ela precisa aproveitar. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego os professores que acompanham o canal. Dá força, dá ânimo, não deixa parar, não deixa desistir. Os obreiros e obreiras, todos que ocupam uma posição dentro do ministério, como ofício, Senhor. Não deixa desistir também, parar. Talvez esse pastor pensa, Senhor, em desistir de estar na frente da igreja. Ó Deus querido, não quer mais. Pai querido, Pai amado, que Tu dê ânimo a ele. Ânimo, Senhor, dê força, dê graça. Que o Senhor ajude, Senhor.
Eu entrego em tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, cada vida, cada necessidade. E eu te peço que a tua bênção esteja sobre cada vida. Eu te peço que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, para que possamos cumprir o teu ID, o ID do teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos enche, Senhor. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Toca no coração das igrejas, da liderança, para poder também buscar o batismo por aqueles que não estão ainda, não foram batizados, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor querido, as promessas da tua palavra. E há essa promessa de batismo com o Espírito Santo, então que possamos buscar. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até esse momento e dizer a você, não desista. Se você tem uma posição no ministério, um pastor, evangelista, presbítero, diácono, se você é um professor, uma professora, mesa de oração, liderança de departamento, algum tipo de liderança na obra, não desista, não pare. Que o Senhor te revista com seu poder, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê força. Não pare, não desista. Deus nos deu responsabilidade de realizarmos a obra dele também. Deixar de realizar a obra é pecado, é desagradável a Deus. Lembre-se da parábola dos talentos. Lembre-se disso. Então que venhamos realizar a obra do Senhor. Não pare, não desista. Lutas todos nós temos. Vai olhar tantos exemplos na Bíblia, pessoas que começaram a fazer algo para Deus e começou a haver tanta dificuldade. Neemias estava lá no palácio, vivendo lá, fazendo o trabalho dele sem nenhuma importunação, pelo menos não é dito na palavra, até porque não seria relevante falar sobre isso lá naquele texto do livro de Neemias. Mas aí quando ele vai, que o Senhor coloca no coração dele reconstruir muros, e ele atende o chamado de Deus, e Deus está com Neemias, aí agora vem as lutas. E Neemias desiste não. E o que ele diz? Estou fazendo uma grande obra. Então nós estamos envolvidos numa grande obra. Não pare, não desista. Eu tenho lutas, você tem lutas. Vamos seguindo. O Senhor vai usando a minha vida para te edificar, usa a sua vida para me edificar, usa a sua vida para edificar outro. E vamos em frente, em nome de Jesus. Na próxima tela tem uns vídeos de recomendação e depois, tá? Nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela os vídeos de recomendação. Se você quiser contribuir aí com o canal, mais uma vez está aí a tela do QR Code. Fique à vontade, pare o vídeo para que você possa fazer a leitura nesse caso, ou digite lá o número do meu telefone, veja lá o meu nome completo que vai aparecer lá, tá bom? Tudo direitinho. E aí sim, você se quiser, se Deus tocar no seu coração, fique à vontade. E não se esqueça que vem aí, eu volto a dizer a você, tá? Vem aí, deixa eu diminuir aqui a tela que aí vai ficar direitinho. Vem aí, tá? O curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Link tá na descrição para o lançamento. Participe do grupo, mas tem que ser antes do dia 4, tá bom? De novembro de 2023, para você poder participar do grupo e participar do lançamento e ter aí um preço promocional em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos tentando fazer para que pessoas possam ter um entendimento maior em relação a como estudar a palavra de Deus, tá? Porque tem pessoas que não estudam justamente porque não compreendem. Vamos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.